Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E durante toda a minha vida de leitor, antes de começar aqui o canal do BookTube, eu sempre tive uma máxima sobre séries literárias, que é nunca ler mais do que 3. Nunca ter mais de 3 abertas. Só que eu comecei o canal, é sempre legal eu comecei a presenciar mais conteúdo sobre literatura, começar a descobrir novas séries. E hoje em dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E hoje em dia a gente só tô com 11 séries abertas. Algumas eu não terminei porque não tem como terminar. E algumas outras porque não foi traduzido e eu tô com preguiça de ler inglês. Mas a grande maioria eu tenho a possibilidade e não dou sequência, justamente porque tem tanta coisa para ler, né? Então vamos lá, eu vou primeiro falar quais são as séries que tem a possibilidade de eu terminar e depois as séries que eu não tenho a possibilidade de terminar ainda tão cedo, porque ainda não tem aqui. Então vamos lá, a primeira série que eu estou em aberto é uma ficção histórica chamada As Crônicas Saxônicas. Esse aqui é o primeiro livro, chamado O Último Reino, escrito por Bernard Cornwell. Bernard Cornwell é um autor que a gente gosta bastante aqui no canal, né? Já fiz bastante resenha dele aqui. Inclusive desse livro, que você pode acessar no card aqui. E O Último Reino é o primeiro livro, então, dessas Crônicas Saxônicas, que é uma série que eu estou em aberto. Essa série, ela conta a história de Uhtred. Uhtred, ele é um nobre inglês, em uma época onde que a Inglaterra está sendo saqueada pelos vikings. Então a gente tem ali logo no começo o Uhtred no seu forte em Nortúmbria, junto com o pai dele e tal, e presenciando os vikings sondando ali a região para ver onde eles vão saquear. Eventualmente o pai do Uhtred vai com o irmão mais velho do Uhtred atrás desses dinamarqueses, só que os dinamarqueses, que são os vikings, eles acabam matando o pai e raptando o Uhtred para viver com eles. E como o Uhtred ainda é criança, ele acaba crescendo junto com esses dinamarqueses, com as culturas, com as crenças. E aí depois ele tem que voltar para a Inglaterra, porque querendo ou não ele ainda é um nobre inglês, para ir atrás das suas coisas, e acaba se envolvendo ali na política inglesa e faz essa ponte entre a Inglaterra e os dinamarqueses. Eu falei que os dinamarqueses são os vikings, mas a errata é que os dinamarqueses são, né, da Dinamarca e faz o livre comércio ali com os ingleses. A partir do momento em que os dinamarqueses colocam lá a carapuça de saquear, aí eles acabam virando os vikings. Então, por exemplo, se o povo está lá só fazendo comércio, é dinamarquês. Se o dinamarquês à noite vai lá e começa a saquear, estuprar e matar gente, vira viking. Então essa é a série, são 13 livros, se eu não me engano, já saiu todos, estão todos lançados, e eu quero dar sequência assim. Em breve, eu li O Último Reino, se eu não me engano, foi no começo do ano, acho que foi no começo do ano, não lembro. E eu só tô esperando ter contato com o próximo para dar sequência, que eu ainda não o comprei. Próxima série que eu ainda estou em aberto é A Roda do Tempo, escrito por Robert Jordan. Roda do Tempo, uma das maiores séries fantásticas épicas, são 14 livros no total. No Brasil tem 6 e ainda a Intrínseca está prometendo o 7º para esse ano. E eu já li 2 livros dele, eu li O Olho do Mundo e o segundo, que é A Grande Caçada. Eles estão aqui ó, estão todos aqui. Todos que tem aqui lançado no Brasil, né? O primeiro eu li, O Olho do Mundo, o segundo é A Grande Caçada. Aqui a gente está numa realidade de mundo que a cada cagada que dá no mundo, que o mal soberana em cima do bem das pessoas, a roda meio que se reinicia. Então ela dá reset lá e volta e começa uma nova era. E aqui a gente começa bem no começo. O prólogo desse livro é um cara... é sensacional. É um cara percebendo que ele está louco, ele acaba tendo a consciência que ele matou toda a sua família, todas as pessoas que ele amavam, e ele é abordado
por essa pessoa do mal, esse Lorde do mal, e ele acaba não querendo ir pro lado dele e ele destrói todo esse mundo, o que faz a roda rodar e começar uma nova era. Essa pessoa que ficou enlouquecida e matou a família toda se chama Dragão Renascido. São as únicas pessoas de cada era em que consegue canalizar 100% a fonte única, que é o poder que consegue fazer a roda funcionar. E só que, apesar dela ser a única pessoa que consegue canalizar todo esse poder, tem esse bônus que ela consegue, mas tem um ônus que normalmente enlouquece essas pessoas, elas ficam completamente alucinadas. E aí a gente começa uma nova era, onde que o Lorde do Mal quer descobrir quem é esse novo dragão renascido, e o povo do bem, eu digo do bem porque o mal é muito claro, o bem nem tanto, porque tem muita gente querendo dizer o bem, só que o bem de cada uma é diferente. Então são muitos personagens cinzas que a gente vai conhecendo pela história, a gente nunca sabe qual que é o bem certo, sabe? Então começa nessa jornada buscando quem é esse novo dragão renascido, e aí eles vão para uma cidadezinha lá, uma vila, onde possivelmente tem ali o dragão renascido, e começa a jornada ali por toda a história, que tem muitos personagens envolvidos. A terceira série é uma série que eu falei já muito pouco aqui no canal, então mesmo que você já siga o canal há um tempo, é provável que você não tenha me ouvido falar sobre essa série ainda. E a série é O Conquistador, escrito por Con e Golden. E o primeiro livro é O Lobo das Planícies, são 4 livros. E aqui a gente conta a história de Gengis Khan. Então, na verdade mesmo, ele conta a história durante esses 4 livros do Império Mongol. Então ele começa com o Gengis Khan, aí depois tem o Kublai Khan, que é o neto, se eu não me engano, e por aí vai. E como que funcionou essa batalha entre os mongóis, sobre a Mongólia e a China. Só que a gente tem que começar pelo Gengis Khan. E o Gengis Khan, antes de ser Gengis Khan, ele era Temujin, que é um menino de um desses clãs. É engraçado porque a Mongólia, hoje em dia ainda, é o único país onde que as pessoas são divididas em clãs e são itinerantes. Então elas vão para um lugar, montam lá as cabanas delas, vivem lá um tempo, aí depois ela sai, vai para outro lugar e vive lá um tempo. E eu comecei a ler essa série porque eu tinha marcado uma viagem para a Mongólia, para fotografar e para conhecer e tal. E aí eu queria ler sobre a história da Mongólia. E aí tinha essa série, O Conquistador. Acabei não indo para a Mongólia porque o dólar ficou muito caro e isso já faz uns anos já. O dólar ficou muito caro e acabei não conseguindo ir. Então o primeiro livro é esse Lobo das Planícies, depois vem Os Senhores dos Arcos e por aí vai. Então aqui a gente tem o Temujin, que é de um clã, e por alguma razão que eu não tenho certeza absoluta, ele e os irmãos deles e a mãe dele é expulso desse clã. E aí ele vai meio que reunindo um monte de pessoas, outros excluídos por outros clãs, fazendo tipo um grupo forte para eventualmente depois ir lá e voltar e conseguir o seu lugar de direito desse clã que o abandonou. Então, aqui é o Temujin, ele vai virar eventualmente o Gengis Khan no futuro. Aqui ele ainda está se desenvolvendo, aprendendo e dominando várias coisas de líder e de habilidade para batalha. Então, a terceira série que eu ainda estou em aberto é a série do O Conquistador, escrito por Con e Golden. A quarta série que eu ainda estou em aberto é a trilogia da Fúria Vermelha, escrita por Pierce Brown. Então a gente tem a Fúria Vermelha, o segundo é o Filho Dourado e o terceiro é o Alvorecer, uma coisa assim. Eu comprei recentemente no e-book, então já estou com ela aqui pronta para ser lida. O Filho Dourado está aqui em algum lugar para ser lido também. Então já tenho toda a trilogia pronta para ser lida. Mas por enquanto eu só li Fúria Vermelha. E aqui a gente conta... a gente está numa distopia de ficção científica, ou uma ficção científica distópica, aí você escolhe, onde a gente está em Marte. E Marte, ele é subdividido em castas. Então, a história foi a seguinte: o povo aqui da Terra foi para Marte. Lá em Marte, eles acabaram dividindo as pessoas em os intelectuais e pessoas mais sofisticadas estão lá em cima, são os pensadores. Os pessoal que é mais mão de obra lá para baixo, e foi se desenvolvendo a colônia em realmente
uma sociedade. E a partir daí foi criando essas castas. Então a gente acompanha Daryl, que é da casta vermelha, então ele tá mais embaixo, ele é um minerador, então ele tem que ficar lá dia sim e dia sim minerando, furando a terra, ali perto do núcleo, então é muito quente, é muito sofrível. Enquanto os Zoros estão lá em cima, né, vivendo uma vida completamente alheia deles lá de baixo. Só que aí acontece uma coisa em que o Daryl, que é o nosso protagonista, meio que jura vingança em cima desses Zoros. E aí ele entra ali numa jornada de tentar integrar essa casta superior. Só que para ele integrar ele precisa passar por uma série de desafios. Mas ele quer integrar essa casta superior de ouro para se vingar de uma coisa que aconteceu. E ele jura isso pela vida dele. E é muito legal esse livro. Tem o seu quesito distópico, né? Então a gente está ali numa realidade onde que existe opressão por cima das castas superiores, e também é super ficção científica porque tem não só tecnologia sofisticadas, mas também ciência envolvida de uma forma que uma ciência especulativa que é bem característico de ficção científica. Então, a quarta série que eu ainda estou em aberto é Fúria Vermelha, escrita por Chris Round. E a quinta série que eu estou em aberto é a série dos Executores, escrito por Brandon Sanderson, que envolve os livros Coração de Aço, Tormenta de Fogo e o terceiro, que eu não lembro direito. Eu não lembro o nome agora. Mas eu só tenho o Coração de Aço. Coração de Aço é um livro do Brandon Sanderson. O Brandon Sanderson é muito legal porque ele é muito polivalente de gêneros, então onde ele gosta mais de escrever é fantasia épica, sistema de magia e tal, mas ele também se aventura em livros mais voltados para Young Adult. Então ele escreve Os Executores, é mais voltado para Young Adult, e o Skyward, que é a série a trilogia eu não lembro o nome da trilogia, que a protagonista é Spensa, que inclusive ele finalizou recentemente, mas eu vou falar no futuro desse vídeo sobre esse livro. Então, Coração de Aço, o primeiro livro da série dos Executores, escrito por Brandon Sanderson. Esse aqui, ele escreve muita fantasia. Esse aqui é um livro de distopia, onde que pessoas adquiriram superpoderes, e pessoas, por serem uma coisa natural do nosso comportamento humano, acabam entendendo que se eu sou super poderoso, eu não preciso receber ordem de ninguém. E essas pessoas super poderosas acabam querendo dominar a cidade, o que acontece com esse Coração de Aço, que esse super vilão aqui, super homem, que acaba oprimindo todo mundo, falando, eu sou a pessoa mais forte aqui, eu que mando na parada. Só que aí ele acaba, né, oprimindo e regendo de uma forma que... e regendo a cidade de uma forma que envolva muito medo e muito ameaças. E a gente começa essa história num prólogo onde que o protagonista tem o pai morto pelo Coração de Aço. Só que nessa ação onde o pai dele morreu, ele viu o Coração de Aço, ele percebeu que o Coração de Aço tem uma fraqueza. E aí, a partir do momento que ele cresce, ele faz da missão de vida dele matar esse Coração de Aço. Só que para isso, ele não consegue fazer sozinho, ele precisa entrar em uma equipe onde que a função dessa equipe é matar essas pessoas que têm superpoderes e oprimem os outros. Então a gente acompanha ele tentando encontrar essa equipe, tentando entrar nessa equipe e indo atrás ali do Coração de Aço, tentando convencer todos os outros. Essa é uma série de todos os livros do Brandon Sanderson, essa é uma série que eu me conectei menos. Eu achei que o personagem é um personagem tipo, ele gosta de fazer comparações engraçadinhas e tal, mas é um personagem que me pareceu meio raso e eu não consegui me conectar tanto. Então, eu quero continuar? Eu até quero, mas não tão cedo. A próxima série é A Guerra do Velho, escrito por John Scalzi. São 6 livros no total. A gente tem, se eu não me engano, 3 aqui no Brasil. E Guerra do Velho é o primeiro dessa série. E ele parte de uma premissa que é a seguinte: que a gente está numa realidade onde todo mundo que tem 65 anos pode se alistar no exército para entrar na batalha, na guerra intergaláctica. E é isso que acontece com o John Perry, nosso protagonista. Ele tem 65 anos quando ele se alista, aí depois ele tem que esperar um tempo para poder eventualmente entrar no exército, mas a gente acompanha a partir do momento que ele entra no exército.
E aí, a partir do momento que ele entra, a gente tem, tipo, a gente acaba acompanhando ele descobrindo como é que funciona essa guerra e essa realidade onde ninguém que vivia na Terra tinha conhecimento sobre. Sabia que podia se alistar, sabia que poderia integrar esse exército, mas não sabia o que aconteceria a partir daí. E aí que a gente acompanha o John Perry descobrindo todas essas coisas. Esse livro eu fiz uma resenha que você pode ver aqui também, que é um livro que eu achei que faltou coisa. Tem muitas qualidades, por exemplo, o John Scalzi, eu acho que a imaginação que ele traz é muito, muito legal. Eu acho que a dinâmica entre os personagens é muito boa, a química que eles têm. Só que esse é um livro que eu não me conectei tanto por falta de entender quais são os medos, desafios e aflições do protagonista, sabe? A gente vai muito acompanhando a vida dele e descobrindo tudo, mas não tem muitos medos dele, sabe? Ele não tem, puta, se isso aqui não dá certo, vai acontecer tal coisa e tal, sabe? Então eu não me senti tão próximo a ele. Então é uma série que eu falei, eu não quero dar sequência. Mas eu acho, e eu tenho quase certeza, que a série em si, cada livro tem a sua... é diferente. A gente não está acompanhando o John Perry no segundo livro, que se chama Brigadas Fantasmas, por exemplo. Então, já me deu um gás de querer dar sequência nessa história. Porque a imaginação do John Scalzi é muito boa. Eu acho que a dinâmica e a construção dos personagens são muito legais. Mas faltou essa parte de plot, né, de enredo, assim, era mais acompanhando ele e conhecendo. O segundo Brigada Fantasma, se eu não me engano, parece que tem um problema central e que se acontecer isso vai dar merda, então os personagens precisam rodear isso e ver como a melhor forma de enfrentar essa situação. Então eu acho que vai ser muito legal, ainda mais com essas qualidades que o John Scalzi traz para os livros, eu acho que vai ser muito bom mesmo. Então eu estou muito ansioso para começar e dar sequência nessa série. A próxima série que eu estou em aberto é a Trilogia dos Espinhos, escrita por Mark Lawrence. A primeira é o Prince of Thorn, o segundo é King of Thorn e o terceiro é Emperor of Thorn. Eu já li o Prince of Thorn mês passado, retrasado agora. E o King of Thorn está engatilhado ali no Kindle para dar sequência. A Trilogia dos Espinhos, a gente acompanha a história de Jorg. Jorg, ele é um príncipe, onde que em um dia que ele estava num passeio de carruagem com a mãe e o irmão, o reino vizinho invade, ele estupra a mãe, mata o irmão e nesse alvoroço ele é jogado em um espinheiro, deixado para morrer. Só que eventualmente o exército do seu próprio reino o encontra, ele não está morto, e ele, durante a recuperação, ele vai remoendo aquele ódio e jurando vingança e mais vingança nesse reino vizinho que invadiu e matou a mãe dele. Só que, a partir do momento que ele se recupera, ele vê que o pai dele, o rei, fez um acordo de boa vizinhança com esse reino vizinho. Então ele fala, porra, como assim, né? O meu pai fez isso, eu não vou conseguir minha vingança se a gente tiver esse acordo e se eu ainda permanecer aqui. Então, ele acaba fugindo para a estrada, para a rua, atrás de pessoas que vão segui-lo para ele conseguir a sua vingança eventualmente. Então ele é príncipe de um reino, ele foge desse reino para conseguir agrupar pessoas para conseguir voltar e matar e se vingar desse reino vizinho. Então é uma escrita em primeira pessoa, é muito legal e é a primeira vez que eu vi um protagonista onde ele é sádico e tipo, voraz mesmo, sabe? Se vai enfiar faca, vai enfiar faca. Se precisa fazer tal coisa grotesca, faz a coisa grotesca. E é meio que, tipo, parece ser muito brutal, muito grotesco, muito denso. É uma coisa que a gente fica... sangue, sabe? Grudento. Mas, por um outro lado, é um ar fresco dessas fantasias mais adocicadas e floreadas e tal. Então, a Trilogia dos Espinhos é mais uma série que eu estou em aberto. A última série que eu estou em aberto por preguiça minha, né, porque tem aqui possibilidade, é A Primeira Lei, que envolve o poder da espada, antes da forca e duelo dos reis. Eu já estou no duelo dos reis e, puta, são calhamaços. O primeiro tem 500 e poucas, o segundo livro tem 600 e tantos e agora eu tô no terceiro que tem 800. Então, tipo, é um livrão desse tamanho. E é uma fantasia épica escrita por o Joe Abercrombie. E o Joe Abercrombie tem uma característica muito boa dele, que é
o Green Dark, né? As pessoas não têm... Todo mundo ali tem o seu bem e mal intrínseco neles, então a cada momento a gente não sabe o que vai emergir, né, deles. Às vezes eles são pessoas boas querendo fazer o bem, às vezes o mal. Inclusive, o bem e o mal, ele depende da perspectiva, né? O bem para uma pessoa pode ser o mal para uma outra pessoa. Então, né, essa que é a graça da escrita do Joe Abercrombie. E aqui a gente acompanha 3 personagens principais. A gente acompanha o Glokta, que ele é um inquisidor, acho que é inquisidor, do reino, onde ele precisa ameaçar, capturar, torturar pessoas a ponto deles eles confessarem as suas tramas contra o reino. A gente acompanha Jezal, que ele é o terceiro filho, acho, de uma família rica. Então o pai chega e fala: pô, você é o terceiro filho, você não vai ficar aqui usando e abusando da propriedade e tudo, que nem os 2 primeiros, você vai pro exército. E aí ele é mandado pro exército para ele fazer uma carreira militar, que na verdade ele não quer. Só que aí, como ele é uma família, ele é de uma família rica, ele acaba tendo uma patente alta. E aí ele precisa meio que se provar por que ele tem aquela patente alta, e a gente acompanha toda essa história. A gente acompanha também um bárbaro chamado Logan Nove Dedos, que ele é um originário do norte, que é o norte montanhoso, cheio de, meio que longe da população, assim, sabe? Onde tem vilas e cidades menores e tal. E ele é um cara super famoso, que ele é meio que líder de uma gangue, não sei se é uma gangue, de um grupo de homens nomeados, que são nomes de homens que têm altas conquistas. Só que logo no começo do livro ele meio que se destaca desse grupo e tem que buscar ele acha que esse grupo morreu e ele tem que buscar o seu próprio destino ali na frente. Então essa é outra série que eu estou em aberto, e a última por preguiça minha. Então, mas eu estou finalizando o Duelo de Reis e eu estou bastante ansioso para finalizar, porque está muito legal. Essa é uma trilogia em que cada livro faz a parte do próximo. Eles não têm um enredo central em cada um deles, como tem em diversas trilogias. Ele faz meio que... é tudo uma história só, o que pode ser frustrante para algumas pessoas, mas pode ser muito legal para outras, aquelas que se envolvem mesmo no negócio. Esquema Game of Thrones, né? Game of Thrones não tem tramas centrais em cada livro, né? É meio que uma evolução toda de acordo com a história que for andando. Agora os livros que eu não leio porque ou ainda não foi escrito, ou porque só tem inglês e não foi traduzido. E o primeiro é o Ciclo Terra-Mar, escrito por Ursula K. Le Guin. Esse aqui é o Feiticeiro de Terra-Mar, aí tem as Tubas de Atuã, e o terceiro é The Farthest Shore, que eu acho que, se eu não me engano, seria, sei lá, A Costa Mais Longínqua, talvez seria o nome. E são livros curtos, são livros que poderiam matar tipo em 1 dia e 2, só que eles não traduziram o terceiro. Então é um livro que eu preciso ler em inglês, só que eu tô com preguiça de pegar em inglês, então ele ainda está ali para finalizar. Aqui no primeiro livro, Feiticeiro de Terra-Mar, a gente acompanha o Ged, que é o maior feiticeiro de todos os tempos, só que o livro começa com ele pequeno, com ele jovem, e a gente acompanha a jornada dele de como ele virou esse maior feiticeiro de todos os tempos. E a Ursula K. Le Guin, cada livro é uma narrativa diferente, é um protagonista diferente, e a narrativa dela é muito boa. A gente vê que ela é uma escritora, né? Tipo, não só para contar a história, mas cada frase parece que foi muito bem pensada e é muito bom de ler. Próxima série que eu não li porque não tem em português é Skyward. E que nem eu falei, né? O Brandon Sanderson é muito versátil, ele escreve vários gêneros literários, e isso aqui é uma ficção científica também escrita por ele. Skyward Conquiste as Estrelas. E aqui a gente está numa realidade onde que os humanos já fugiram da Terra e eles vivem ali num planeta onde eles vivem no subterrâneo, porque no exterior existem alienígenas que invadem ali a Terra para matá-los. Então a gente tem uma sociedade no subterrâneo e ali na superfície apenas quartéis generais da aeronáutica, que são as pessoas que protegem as pessoas do subterrâneo desses alienígenas. Então eles invadem com as naves deles e os humanos enfrentam eles com as naves dos humanos. Então a gente tem essa batalha. Aqui a gente acompanha a Spencer, que é uma menina onde o pai dela é um piloto. Então o trabalho do pai dela é proteger as pessoas desses Krells. Krells são os alienígenas.
Só que logo no começo, logo no prólogo, o pai dela é morto pelos companheiros e taxado de traidor. E aí, né, a fama do pai acaba caindo em cima da filha. E ela cresce com esse estigma, né, de traidora. Então todo mundo meio que revira o olho pra ela, todo mundo trata ela mal, porque ela é filha do traidor, filha do traidor. Só que ela, como pai, quer ser pilota também. Só que a jornada para ela ser ser piloto, depois atrás de um pai que é taxado como traidor, é muito, muito difícil, e a gente vê como que ela se evolui na história. E é engraçado que como ela cresceu muito sendo taxada, né, sendo vista como uma pária na sociedade, ela é muito fechada e ela é muito agressiva com as pessoas também, porque sabe, tipo, a pessoa fala, ou ela fala, o que você tá olhando? O que é? Vai me xingar também? Que nem todo mundo tá fazendo, sabe? E a evolução dela é muito legal também de ver nesse livro. É uma trilogia, o segundo livro já foi lançado já faz um ano, acho um ano e pouco, ainda não tem no Brasil, e o terceiro, chamado Cytonic, o Brandon Sanderson anunciou, tipo, uma semana atrás, que tá pronto e já tá pronto para ser lançado também. E a última série é uma série que eu gosto bastante, é uma série que aquelas séries que a gente gostaria de viver no mesmo universo, mas eu não consigo ler porque o autor ainda não terminou, que é O Nome do Vento, escrito por Patrick Rothfuss. A trilogia se chama As Crônicas do Matador do Rei. Esse aqui é o primeiro dia, tem o segundo, que é o Temor do Sábio, que tá aqui, e tem o terceiro dia. E é dia por quê? Não é dia porque a história se passa num dia só. É dia porque a história começa contando a história de Kvothe. Kvothe é um cara super famoso nesse universo, um cara de feitos incríveis, só que eventualmente ele acabou virando um mito. Então ele acaba meio que desaparecendo no mundo, e a gente começa a história numa taverna onde o proprietário dessa taverna, o taverneiro, se chama Coach. Bem semelhante, né? Só que aí ele recebe um cronista, que é uma pessoa que anda pelo reino contando a história das pessoas, e esse cronista reconhece ele como esse Kvothe. Então ele acaba convencendo o Coach a contar a história do Kvothe, a história dele mesmo. Só que ele fala, então você vai ficar aqui 3 dias e cada dia eu vou contar um pedaço da minha história pra você. Então é um dia do cronista contando essa história do Kvothe. E aí a história pode passar anos, né? O cara tá num dia conversando com outro, pode falar, e nesse ano aconteceu isso, aí demorou um ano e tal. Então é um dia de contando a história, mas é um dia onde se passa realmente na história do Kvothe muitos anos. E esse aqui é um livro, é muito bom esse livro. O segundo tem também, sei lá, 900 páginas, é muito grande. E o terceiro a gente está esperando, que o Patrick Rothfuss disse que, né, finalizou, mas ele gosta muito de revisar, muito, muito de revisar, e ele aí não solta por nada. E aí, o último mesmo, Real, que é uma série inacabada, que eu acho que eu vou ficar sem terminar, porque eu acho que ela não vai ser acabada, que é o Guerra dos Treinos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, escrito por George R. Martin. E aí, é aquela coisa, eu acho que eu nem ia colocar, porque eu acho que nem vai terminar mesmo, então eu vou ficar sem. Acho que todo mundo que for começar essa série vai ficar sem finalizar. Eu queria que não, mas a gente tem que dar espaço também pro artista fazer o que ele tem que fazer, né? Então essas foram minhas séries que eu estou em aberto. Quantas séries você também está em aberto aí? Me conta, quero saber. Espero você num próximo vídeo. Até ele. Tchau.